aí, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Clube. Você está chegando agora e você que já estava aqui no canal, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Vamos falar sobre filmes? Claro, né? Porque alguns deles fazem tanto sucesso nas bilheterias e como já vimos por aqui diversas vezes, se faz sucesso, tem continuação, não é mesmo? Mas às vezes essas continuações, apesar de alguns casos fazerem sucesso nas bilheterias, elas frustram as expectativas de críticos e fãs por não conseguirem repetir o sucesso cativante do filme anterior. E foi pensando nisso que estamos trazendo aqui, nesse vídeo, 4 filmes que são continuações e que não repetiram o sucesso dos filmes anteriores. Vamos lá! Mas calma que você vai repetir o seu like aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com a galera, combinado? Vambora! Olha, se tem um personagem que é sinônimo de bilheteria alta nos cinemas, esse cara é o Homem-Aranha. É ou não é? Hã? Ele é um dos personagens mais populares da Marvel Comics. Gente, criado por Stan Lee, ele apareceu pela primeira vez em Amazing Fantasy, número 15, em 1962. Tem tempo, mas ele faz sucesso até hoje, né? O personagem. O sucesso do personagem nos quadrinhos rendeu adaptações para a televisão, o cinema ao longo dos anos também, enfim, grande sucesso. Só que depois do sucesso de Homem-Aranha em 2002, Homem-Aranha 2 de 2004, a Sony Pictures e a equipe criativa liderada por Sam Raimi decidiram dar continuidade à história do personagem com um terceiro filme ali. A ideia central mesmo era continuar explorando os conflitos e desafios enfrentados por Peter Parker, né, o Homem-Aranha, enquanto introduzia novos elementos e personagens na trama. O filme Homem-Aranha 3, dirigido por Sam Raimi, foi lançado em 2007 e encerrou ali a trilogia iniciada em 2002. A história apresenta diversas tramas entrelaçadas que abordam os conflitos e desafios enfrentados por Peter Parker. O Peter Parker, de Tobey Maguire, vive um momento de felicidade e sucesso como Homem-Aranha. Ele está em um relacionamento estável com Mary Jane, interpretada por Kristen Dunst, e é celebrado pela cidade como um herói. No entanto, por outro lado, essa fase de tranquilidade é ameaçada quando uma substância negra alienígena se liga ao uniforme do Homem-Aranha e começa a afetar a sua personalidade, aumentando a sua agressividade e arrogância. Enquanto isso, um novo vilão chamado Homem-Areia surge como uma ameaça à cidade. Ele é um fugitivo, na verdade, que acidentalmente cai em um acelerador de partículas, o que lhe confere a habilidade de se transformar em areia e manipular seus componentes. Além disso, Harry Osborn, de James Franco, o melhor amigo de Peter, ainda guarda ressentimentos ali, e acredita que o Homem-Aranha matou seu pai. Harry herda o equipamento do Duende Verde e assume a identidade de novo Duende, tornando-se um vilão em busca de vingança. Enquanto Peter lida com seus conflitos internos e a crescente influência da substância negra, Mary Jane enfrenta dificuldades em sua carreira de atriz e começa a se sentir deixada de lado por Peter. A relação deles se deteriora gradualmente à medida que o Homem-Aranha se torna cada vez mais agressivo e distante. Conforme o filme se desenrola, Peter descobre que o Homem-Areia é o verdadeiro assassino do seu tio Ben e busca vingança. Em uma batalha, o Homem-Aranha confronta o Homem-Areia em uma fábrica, mas ele revela suas motivações e explica que estava apenas tentando conseguir dinheiro para ajudar sua filha doente. Enquanto isso, o simbionte alienígena que se fundiu com o traje do Homem-Aranha acaba encontrando um novo hospedeiro. Ed Brock,
um fotógrafo rival de Peter Parker. Então, ele se torna o vilão Venom. Agora vamos para a luta. A batalha final ocorre quando Venom e o Homem-Areia se unem para derrotar Homem-Aranha. Mas, com a ajuda de Harry, que se sacrifica para salvar Peter, o Homem-Aranha consegue derrotar Venom e o Homem-Areia. Para realizar Homem-Aranha 3, foram gastos incríveis 250 milhões de dólares, gente. Mas fez dinheiro, viu? Fez dinheiro porque a bilheteria girou em torno de 850 milhões. Então, foi um grande sucesso, né? Embora Homem-Aranha 3 tenha sido um sucesso de bilheteria, ele recebeu críticas mistas dos fãs e dos críticos. E muitos consideram que o filme não alcançou o mesmo nível de qualidade entre os dois primeiros filmes da trilogia de Sam Raimi. E alguns pontos foram colocados como responsáveis por isso. Como assim, Isa? Me explica melhor. Seguinte, o filme introduziu vários personagens e tramas simultaneamente, como o Homem-Areia, Venom e o Novo Duende, além de explorar a evolução de personagens já estabelecidos, como Peter Parker e Mary Jane. E foi justamente essa mistura, gente, essa quantidade de personagens e narrativas acabou resultando em um enredo um tanto fragmentado e sobrecarregado, o que pode ter dificultado aí a fluidez e o desenvolvimento adequado das histórias individuais. Venom, um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha nos quadrinhos, foi introduzido no filme, mas muitos fãs sentiram que a sua participação não foi muito legal. Algumas críticas apontam que o arco do Venom foi menos desenvolvido em comparação aos outros personagens e a sua inclusão pode ter sido forçada para atender ali as expectativas dos fãs sem uma devida exploração adequada. Ou seja, só jogar o personagem ali não serve para nada. Tem que ter enredo. O filme também tentou abordar temas mais sombrios e complexos, explorando a dualidade e a corrupção de Peter Parker, mas também manteve ali elementos mais leves e icônicos característicos da trilogia. Essa mistura de tons diferentes pode ter criado uma experiência desigual e dificultado a coesão do filme. E tem mais, Isa? Claro que tem. Outra franquia de grande sucesso é Indiana Jones, e era desejo de George Lucas e do diretor Steven Spielberg reviver a franquia do arqueólogo aventureiro, não é mesmo? Ambos queriam continuar as aventuras de Indiana Jones, que estava ali parada desde o último filme, Indiana Jones e a Última Cruzada, lançado em 1989. E depois de vários rascunhos de roteiro e ajustes, o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal foi lançado em 2008 com Steven Spielberg na direção e George Lucas como produtor. O filme começa em 1957, durante a Guerra Fria. Harrison Ford, de novo como Indiana Jones, é abordado por um grupo de agentes do governo americano interessados em encontrar uma relíquia misteriosa chamada Caveira de Cristal, que possui poderes sobrenaturais. Indiana concorda em ajudar a localizá-la, pois suspeita que o governo russo possa usá-la para fins maléficos. Jones, então, viaja para o Peru, juntamente com Butch, interpretado por Shia LaBeouf, um jovem rebelde que acredita que o professor Harold Oxley desapareceu enquanto procurava a Caveira de Cristal. Butch revela que Oxley é um velho amigo de Indiana e pede sua ajuda para encontrá-lo. A busca leva os dois até a Amazônia, onde descobrem que Oxley estava explorando um templo antigo. Eles encontraram pistas que os levam a uma cidade perdida, habitada por uma civilização alienígena conhecida como os Ceres. A agente Spalko, vivida por Cate Blanchett, e sua equipe russa também chegam à cidade e capturam Indiana, Butch e Oxley. Eles então descobrem que a Caveira de Cristal é um artefato extraterrestre que tem a capacidade de transmitir conhecimentos e poderes sobrenaturais.
Indiana e seus companheiros são forçados a ajudar Spawn e usar também a caveira para acessar esses conhecimentos aí, mas a tentativa resulta em caos e a cidade começa a colapsar. Indiana, Mudge e seus aliados conseguem escapar, mas Spawn é consumida por uma explosão de energia. E no clímax da história, Indiana e seus companheiros conseguem devolver a caveira de cristal ao seu lugar de origem e escapam antes que a cidade seja completamente destruída. Eles retornam ao mundo exterior, onde Indiana é um premiado pelo governo dos Estados Unidos por sua contribuição. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal custou 185 milhões de dólares e rendeu 790 milhões. E apesar do seu sucesso financeiro, não foi tão bem recebido assim pelos críticos e pelos fãs, viu? Ele recebeu opiniões mistas, na verdade, tanto dos fãs quanto dos críticos, e alguns aspectos do filme foram citados como responsáveis pelas razões pelas quais ele não foi tão bem recebido assim. A franquia Indiana Jones é altamente reverenciada. E depois de um hiato de quase 20 anos desde o último filme, as expectativas eram extremamente altas. Muitos fãs esperavam que o quarto filme alcançasse o mesmo nível de qualidade dos filmes anteriores, o que pode ter gerado aí uma maior probabilidade de decepção, né? A história do filme envolvendo alienígenas e poderes sobrenaturais dividiu a opinião dos fãs. Alguns consideraram essa abordagem como uma quebra na temática de arqueologia e aventuras históricas dos filmes anteriores, enquanto outros acharam a ideia interessante. A mistura de elementos da década de 1950 e o estilo de ficção científica também não agradou a todos. Algumas críticas foram direcionadas à narrativa do filme, incluindo a maneira como a história foi desenvolvida e o desdobramento do enredo. Algumas reviravoltas e resoluções podem ter sido consideradas forçadas ou implausíveis, afetando a imersão e a coesão do filme. Alguns fãs, vou falar aqui para vocês, e também críticos, sentiram que os efeitos visuais utilizados no filme não estavam à altura das expectativas, especialmente em comparação com os efeitos práticos usados nos filmes anteriores da franquia. Você concorda com isso? Você que assistiu, percebeu isso? Fala aqui pra gente nos comentários. E esse daqui marcou a infância de muita gente, viu? A adolescência também. A saga X-Men nos cinemas é cheia de altos e baixos, gente. Aliás, vamos concordar aqui que existem mais baixos, né, do que altos. E em 2019, a saga dos mutantes foi ao fundo do poço ao lançar X-Men Fênix Negra. A ideia do filme surgiu da saga da Fênix Negra dos quadrinhos escrita por Chris Claremont e publicada originalmente nos anos 80. Essa história em quadrinhos é considerada uma das mais icônicas e emocionantes da série dos X-Men. A ideia de adaptar a saga da Fênix Negra para o cinema surgiu como uma oportunidade mesmo para trazer essa história icônica e emocionante para o público e explorar o arco de Jean Grey de uma maneira mais profunda. A história se passa em 1992, com os X-Men sendo considerados heróis pelos humanos. Durante uma missão de resgate no espaço, Jean Grey é exposta a uma misteriosa energia cósmica que aumenta seus poderes de maneira exponencial. Essa energia é conhecida como Força Fênix. Jean luta para controlar os seus novos poderes e sua personalidade se torna instável. Ela descobre que o seu pai biológico está vivo e vai ali em busca dele. Mas Jean também é alvo de uma raça alienígena liderada por Vuk, que deseja usar a Fênix para conquistar a energia do planeta Terra. Os X-Men, liderados pelo Professor Xavier, interpretado por James McAvoy, tentam ajudar Jean e mantê-lo sob controle, né? Porém, seus esforços são complicados pela intervenção do Magneto, interpretado por Michael Fassbender, e seu grupo, e desconfiam também das intenções de Jean e veem nela uma ameaça. E agora,
chega o momento da disputa, né? A batalha entre os X-Men e os alienígenas se intensifica, com Jean se entregando cada vez mais ao poder da Fênix Negra. Ela enfrenta seus próprios demônios internos e é consumida pela escuridão. Enquanto isso, os X-Men devem decidir se estão dispostos mesmo a sacrificar Jean para salvar a humanidade. Que situação, gente! No clímax do filme, Jean se torna a Fênix Negra em sua forma completa. Sim, ela chegou a ser totalmente consumida. Os X-Men se unem ali para proteger Jean e enfrentam a ameaça, na verdade, alienígena, né? E aí, no final, Jean se sacrifica para salvar seus amigos e a Terra também, desaparecendo em uma explosão cósmica. X-Men Fênix Negra custou 200 milhões de dólares. Vocês acreditam? E mal se pagou com uma bilheteria de 252 milhões. Que decepção! O filme recebeu críticas mistas e não obteve o sucesso esperado. Algumas razões foram atribuídas a isso. A saga da Fênix Negra é uma das histórias mais amadas e icônicas dos quadrinhos dos X-Men. E os fãs tinham altas expectativas em relação à adaptação cinematográfica. Essas expectativas podem ter sido difíceis de serem atendidas, resultando em uma possível decepção. O filme passou por vários desafios durante o seu desenvolvimento e produção também. Houve mudanças de data de lançamento, refilmagens e alterações no enredo, enfim, foi só o início. Esses problemas aí podem ter, de certa forma, né, afetado a coesão geral do filme e contribuído para uma recepção menos positiva. Você sabe, né? Quando mais mexe, pior fica. A saga da Fênix Negra é uma história complexa e emocionalmente intensa nos quadrinhos. E a sua adaptação para o cinema pode ter sido um desafio. Alguns críticos, inclusive, e também fãs, sentiram que o filme não conseguiu capturar totalmente a profundidade e o impacto emocional da história original, resultando em uma narrativa menos envolvente. Alguns críticos destacaram, inclusive, que o filme não conseguiu desenvolver adequadamente os personagens e suas motivações. Isso pode ter afetado, né, o envolvimento e o investimento emocional do público nos arcos dos personagens. Infelizmente. E a Marvel não ficou de fora da nossa lista, viu? Vocês acreditam? A Marvel, apesar da fórmula Marvel, que se demonstrou eficaz em entregar bons filmes na saga do infinito, alguns dos filmes não obtiveram grande sucesso junto aos críticos e fãs durante os 10 anos que durou essa saga. E um dos filmes que se enquadram nessa lista é Homem de Ferro 3. Você já assistiu? Pois é. Homem de Ferro 3 surgiu como parte do plano geral da Marvel Studios de expandir o seu universo cinematográfico e continuar a história do personagem Tony Stark, o Homem de Ferro. O objetivo era continuar a explorar o personagem e a sua jornada, bem como conectar o filme com os eventos ocorridos em Os Vingadores. O filme se passa após os eventos de Os Vingadores. Tony Stark está enfrentando as consequências emocionais e psicológicas da sua experiência na Batalha de Nova York. Ele está lidando com crises de ansiedade, insônia e seu relacionamento com Pepper Potts está sendo afetado também. Enquanto isso, um terrorista conhecido como Mandarim está realizando uma série de ataques à bomba nos Estados Unidos, para completar, né, a felicidade de Tony Stark e também a tranquilidade. Quando um desses ataques destrói a casa de Tony Stark, ele fica convencido de que precisa enfrentar pessoalmente o Mandarim. Tony, sem seus trajes de Homem de Ferro, embarca em uma jornada para derrotar o Mandarim e descobrir a verdade por trás ali dos seus ataques. Durante sua investigação, ele encontra um cientista chamado Killian, que possui uma tecnologia revolucionária chamada Extremes. Tony descobre que o Extremes é capaz de regenerar membros perdidos e conferir habilidades sobre-humanas aos seus usuários. Ele também descobre que Killian
tá por trás ali dos ataques do Mandarim e planeja usar o Extremes como uma arma para os seus próprios propósitos. O feitiço contra o feiticeiro? Mais ou menos por aí. Enquanto lida com seus próprios problemas pessoais e físicos, Tony se une a uma jovem chamada Hurley para desvendar a conspiração envolvendo o Mandarim e o Killian. Ele constrói armaduras aprimoradas do Homem de Ferro para enfrentar seus inimigos. E aí, no clímax do filme, Tony descobre que o Mandarim é apenas uma criação de Killian para distrair a atenção enquanto ele executa seus planos malignos. Espertinho ele, não? Tony, usando suas armaduras avançadas, enfrenta Killian e seus seguidores também do Extremes em uma batalha final. Em termos de dinheiro, vou te falar uma coisa. Homem de Ferro 3 custou à Marvel 200 milhões de dólares e faturou incríveis 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No entanto, fãs e críticos não gostaram tanto assim do filme e algumas razões foram apontadas para isso. Como, por exemplo, o Mandarim é um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos do Homem de Ferro e sua interpretação no filme foi controversa para alguns fãs. A reviravolta envolvendo o Mandarim e a sua verdadeira identidade não foi bem recebida por todos, já que muitos esperavam aí uma adaptação mais fiel do personagem dos quadrinhos. O filme aborda a ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático que Tony Stark enfrenta depois dos eventos de Os Vingadores. Alguns espectadores sentiram que a representação desses problemas de saúde mental foi superficial e não foi muito explorada, sabe, com profundidade. Pois é. Sem dizer que o enredo do filme apresenta várias reviravoltas e subtramas, né? O que pode ter tornado a história um pouco complicada e difícil de acompanhar para alguns espectadores. Alguns críticos consideram que a narrativa ficou confusa e fragmentada em certos momentos. Homem de Ferro 3 apresenta um tom mais leve e humorístico em comparação com os filmes anteriores da trilogia do Homem de Ferro. Alguns fãs consideraram que o humor foi usado em excesso, diminuindo ali a seriedade mesmo, tanto da história quanto do personagem e o impacto emocional da história. O filme foi lançado logo após o sucesso de Os Vingadores, que reuniu vários super-heróis da Marvel. Algumas pessoas esperavam um filme com uma escala e ação comparáveis, o que pode ter resultado aí uma percepção de que Homem de Ferro 3 não atingiu essas expectativas. Então é isso, pessoal. E aí, você já assistiu um desses filmes? Gostou? Não gostou? Qual a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia, essa resenha. O que você acha? E aí, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Compartilhe esse vídeo com a galera e se inscreva no canal. Venha fazer parte da nossa família e eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau!